Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo o 7. É o último o capítulo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um texto precioso. Texto precioso. E de alguma forma hoje, irmãos, eu não gostaria assim de... Quando você entra, por exemplo, numa floresta, num grande bosque, tem muitas árvores. E nesse capítulo eu... Obrigado, meu amor. Nesse capítulo eu não gostaria assim de me preocupar, entrando nessa floresta da palavra de Deus, de não me preocupar árvore por árvore. Tem tanta qualidade de árvores, tem tanta diversidade de plantas. A Bíblia é muito profunda, irmãos. É muito profunda. Mas eu gostaria assim de alguma forma pegar um drone e olhar de cima esse bosque, essa Amazônia toda da palavra de Deus e falar um assunto talvez que fala muito forte o meu coração do capítulo número 7. O assunto, irmãos, é julgamento, é julgar. É julgar. Todos nós julgamos. Todos nós julgamos a nós mesmos. Todos nós julgamos os outros. Por isso que o assunto ele é importante, porque pegando a parte ruim de julgar aos outros ou a nós mesmos, quem nunca pecou por julgar alguém? Quem nunca errou sobre julgar a si mesmo? E por que a minha proposta, por que olhar esse de drone, essa floresta e compreender que no capítulo inteiro de 7 está falando sobre julgamento, julgar os outros, julgar a si mesmo? Porque isso tem atrapalhado muito a nossa vida espiritual. Quando comecei, meus dois amados irmãos, essa conferência no início desse mês, se propondo a falar do Sermão da Montanha, o objetivo era a gente crescer espiritualmente. Vocês lembram? Onde o Espírito Santo colocaria no nosso coração e gravaria na nossa mente a lei de Deus. Então, escolhi uma pequena porção, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Julgar o próximo. Ter opinião sobre os outros. É importante, mas tem atrapalhado demais o nosso crescimento espiritual. Tem atrapalhado demais a nossa vida espiritual. Para alguns tem causado confusão e guerra. Para outros, brigas em família. Para outros, briga com os vizinhos, com a vizinhança. Para outros, discórdia dentro da igreja. Para outros, ofensa. Irmãos, é por isso, com um coração puro, honesto, eu quero falar sobre isso com você nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Tá bem? Vamos ler a Bíblia? Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta. Nesse capítulo 7 a gente vai percorrer ele em nome de Jesus. Diz assim o versículo número 1, Mateus 7, 1. Não julguem. Quem está dizendo isso é Deus Filho, irmãos, é Jesus Cristo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Em temor, irmãos, vamos tomar assento? Deixa a Bíblia aberta, a gente vai percorrer ela.
Esse capítulo ele fala de perseverar na oração, ele fala de 2 caminhos, 2 portas, 2 árvores. Esse capítulo fala sobre o prudente, o sábio e o tolo e o insensato. Mas eu não quero olhar árvore por árvore hoje, irmãos, eu quero dar uma olhada na floresta toda. E quero mostrar para você como nesse capítulo todo está falando sobre julgar. Tá bom, meus amores? Olha que interessante, irmãos. O Senhor Jesus, Ele começa dizendo, não julguem. No primeiro versículo desse capítulo, Ele está dizendo, irmãos, que nós seremos julgados, e nós julgamos, e seremos inclusive julgados por Deus. Então, julgamos, somos julgados pelas pessoas, e seremos também julgados por Deus. Não julguem para que não sejam julgados. Ou seja, essa frase está dizendo que o seremos. A segunda frase, pois da mesma forma que julgarem, ou seja, está dizendo que nós julgamos. Vocês serão julgados assim também. Porque os outros também nos julgam. Então, irmãos, nós julgamos. No presente as pessoas podem estar nos julgando, ou no futuro, e Deus também. E eu fico pensando, você tem estado ofendido ou triste por juízo que as pessoas têm ao seu respeito? Opiniões? Falar mal? Você se entristece quando alguém fala do teu trabalho, dos teus filhos, do teu chamado, dos teus dons, do teu ministério, de como você lidera, de como você conduz a casa, de como você no trabalho? Que interessante, a gente se ofende, irmãos, quando os outros nos julgam, mas a gente é o primeiro a julgar os outros. Tudo bem, que não seja o primeiro, talvez o segundo, o terceiro. Mas é que bem na verdade, irmãos, a gente se dói quando os outros definem opinião sobre nós. Às vezes eles nem sabem da história. Igualzinho a gente nem sabe da história, mas a gente expressa opinião. Desde o Lula, irmãos, até a Eloá, irmãos, pequenininha, que está sendo apresentada hoje. Pastor, por que você quer falar sobre isso? Eu não vou sair do texto, irmãos, talvez eu só ler um texto bíblico para você compreender. O julgar os outros é um problema. Tiago, capítulo número 4, irmãos. Coloca lá na projeção, por favor. Tiago, capítulo número 4. Verso número 11. Diz assim, irmãos, olha o que... Esse é o irmão de Jesus, irmãos. O irmão por parte de mãe. Porque parte de pai não é, né, irmãos? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mulher santa. Irmãos, não falem mal um dos outros. Olha que impressionante esse texto, irmãos. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. O problema da gente expressar opinião sobre os outros e de julgar o próximo, irmãos, vai levar a gente num caminho terrível, que é de falar mal. Isso é pecado. Por isso que nos atrapalha demais a nossa vida espiritual. Por isso que dá a impressão que a gente dá 2 passos para frente e 5 para trás. Porque tem dentro de nós, irmãos, um desejo tão forte da gente conversar sobre os outros. E eu queria te explicar algumas coisas através do capítulo número 7. Eu queria te explicar nessa manhã, irmãos, que a gente não pode julgar, mas tem que julgar. E a gente não pode julgar de forma hipócrita. Eu acho que esse é o julgamento que Jesus diz para a gente. Julguem, mas não de uma forma como antibíblica, de forma hipócrita. E eu quero te mostrar isso nas Escrituras. A segunda coisa que eu quero te dizer, irmãos, pare de conversar sobre os outros.
quero te pedir isso como pastor seu. Pare de falar da vida dos outros. Pare de estabelecer opinião. Julgar é isso. É tipo escolher feijão, irmão. Você separa a pedra da semente do feijão. Julgar significa apartar, separar, escolher, ter preferências, definir opinião, opinar sobre algo certo e errado de alguém. Julgamento é isso, só que a gente extrapola por causa do pecado. A gente fala mal. O Espírito Santo se entristece. Todo soberbo julga e fala mal de pessoas, porque ele se sente superior. É por isso que eu quero falar desse assunto, irmãos, porque ele é terrível. Aprendi com o Gabriel há uns 15 dias atrás, e a gente conversava no almoço sobre, acho que divórcio, e ele dizia, Nel, que sarro, né? Você vê, a gente não liga para outros pecados terríveis, como comer demais, gula. Hoje eu queria falar de algo terrível, a gente julgar, e julgar da forma que não pode. Se você repara, o próprio Tiago está dizendo, irmãos, não falem mal uns dos outros, não julgue. As Sagradas Escrituras estão dizendo para não julgar, e se você reparar o contexto do capítulo número 4, vou ler o verso número 1, para você entender quando a gente não pode julgar, quando essa opinião vai acabar falando mal. Os meus filhos não são assim. Comigo eu ia fazer diferente. Verso número 1 diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Acho que é com isso que com um coração puro eu estou tentando derramar no teu coração. Muito das tuas guerras é porque você tem um espírito muito crítico. É isso que eu estou querendo te dizer. Você não tem ideia de que muito das tuas guerras em casamento, em família, com os filhos, com os irmãos, com os primos, com os tios, dentro da igreja, fora, no serviço, não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com que de alguma forma a gente tem um espírito muito crítico, a gente critica tudo. A gente expressa opinião sobre tudo. A gente fala de todo mundo. E a gente acaba falando mal. E isso tem entristecido o Espírito Santo. Tem nos causado problemas. Tem machucado o nosso próprio coração. Tem feito a gente brigar bastante. Não perdoar o próximo. Tem feito ver uma pessoa vindo pelo lado esquerdo da rua, a gente vai pelo lado direito. E eu queria mudar isso a partir de hoje em nós, irmãos. Por isso, capítulo 7 de Mateus. Jesus está dizendo, não julguem. Mas não julguem da maneira errada, da maneira hipócrita. É isso que Jesus está dizendo do versículo número 1 até o versículo número... Até ali o versículo que quebra a primeira porção ali, irmãos, o versículo 5. Sabe o que é julgar da forma hipócrita? É quando a gente quer falar para os outros o erro deles, mas a gente não vê os nossos. Isso é ser hipócrita aos olhos de Deus. O julgador hipócrita, irmãos, ele quer tirar o cisco do olho do outro, mas não percebe a viga, a trave no seu próprio olho. O próprio Deus Filho disse isso. O hipócrita, irmãos, é aquele que percebe uma coisa errada no próximo, no outro, no vizinho, no irmão do grupo, irmãos, mas não percebe os seus. Que chama tanto o outro, irmãos, para ser de alguma forma corrigido e andar na disciplina de Deus e mudar, mas ele mesmo não muda. Ele mesmo não está interessado em olhar de uma forma tão poderosa e atenta para si mesmo. Perceba como Deus usa, irmãos, coisas humanas para a gente entender isso. Ele diz, olha, tira primeiro a trave, a viga do seu olho, para depois
tirar o cisco do olho da pessoa que você está querendo julgar, ou falar sobre ele, ou expressar uma opinião sobre o seu casamento, sobre como ele educa os filhos, ou sobre ele como se comporta na igreja, ou como ele responde ao chamado de Deus, ou como é a sua vida espiritual, ou como trabalha, se é preguiçoso, ou se a sua casa é limpa. Tira primeiro a viga do nosso olho. Então, irmãos, a forma errada de julgar é quando a gente quer só olhar para os outros e a gente não olha para nós mesmos. E perceba que o Senhor aqui diz, irmãos, que no olho do outro tem um cisco, e a gente não tira cisco, irmãos, com marreta, como diz o pastor Adriano. A gente tira a viga que está no nosso olho é com marreta, mas no olho do outro a gente tira, irmãos, com pinça. Como diz o pastor Adriano, irmãos, olha que coisa mais maravilhosa que Deus está entendendo. A rigidez, irmãos, e opinião, e de olhar para dentro ou por alguma coisa, irmãos, tem que ser muito mais rígido conosco mesmo. E a gente tem que ser mais gentil, manso e amoroso com o outro, com o próximo. No dele é cisco, no nosso é viga. O que Deus está dizendo? Que rigidez, irmãos, a gente lida conosco mesmo, com limites nessa rigidez, porque se a gente olhar muito para dentro da gente mesmo, a gente vai ver que tem mais do que uma viga, tem uma casa inteira. Tem muito mais do que uma casa, irmãos, hidrelétrica de Itaipu, irmãos. De tanto problema que a gente pode olhar para dentro de nós e descobrir. Irmãos, cuidado para olhar para dentro de si, irmãos, e ver muita coisa. Se agarre em Jesus Cristo, senão você pode até pensar que nem você tem chance, tem jeito, tem mudança. Mas sim, é o que o Senhor Jesus está querendo dizer, que a gente sim pode julgar, mas se julgar primeiro, essa é a metodologia que a gente precisa exercer para julgar alguma coisa, irmãos. Primeiro a gente olha para dentro de nós mesmos, e quando a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai perceber tanta imundícia, sujeira, irresponsabilidade e coisas erradas, e então a gente vai começar a olhar para o próximo com mais mansidão, misericórdia, compaixão e amor. Porque só a gente sabe o que passa pelos nossos próprios pensamentos. Só a gente sabe os desejos que a gente tem. Que se eu passasse aqui, se Deus pegasse coisas minhas 30 segundos, irmãos, e passasse aqui no projetor, para todos vocês verem, irmãos, eu sairia correndo de vergonha. Então a gente pode julgar. O que não podemos é da forma hipócrita, onde só vê o erro dos outros e não vê o erro nosso. Quer que os outros mudem, mas não a gente. Quer que eles mudem o jeito que falam, mas a gente continua falando de forma terrível. Com os outros, irmãos, é pinça. Conosco mesmo é na marreta. É muito mais rígido. Pastor, por que você acha que a gente pode julgar, sendo que o próprio Senhor diz, não julguem? Não julguem de forma hipócrita, porque o próprio versículo ali, irmãos, número 6 diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Não está falando de cachorro, irmãos, nem de porco. Está falando de pessoas. E como que a gente identifica, irmãos, uma pessoa que não vale a pena repartir com ela os nossos tesouros? A gente precisa julgar. Para você perceber um cão ou um porco, força de expressão, é o que o Senhor Jesus aqui está usando, para a gente perceber uma pessoa que não quer nada com Deus, duro de coração, e se a gente for semear o evangelho a essa pessoa, ela vai rejeitar completamente. A gente precisa discernir. Para isso a gente precisa julgar. E esse capítulo, irmãos, ele não fala apenas a gente discernir cães ou porcos, mas também lobos, que não tem a ver com esse mamífero, irmãos. Tem a ver com pessoas que por fora são ovelhas, mas por dentro lobos terríveis. Então nesse próprio capítulo o Senhor está dizendo não julguem, mas a gente já entendeu, é não julgar de forma hipócrita, quando a gente quer mudança nos outros e a gente não percebe os nossos. Mas sim, a gente precisa olhar atentamente para as pessoas e ter discernimento, e a gente vai acabar expressando opinião e julgamento.
Mas Deus nunca diz que é para a gente falar mal. O discernimento que vai concluir numa opinião nunca é para falar mal, irmãos, para causar conflitos e guerras. O texto bíblico ali já diz que a gente leu: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá, e então você vai estar apto para ministrar sobre a vida da outra pessoa. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O objetivo da gente discernir as coisas, irmãos, é para ajudar o próximo, não para pisar nele, para humilhar, para excluir, cancelar, excomungar. É para edificar, é para ensinar, é para ministrar, é para ajudar. É para edificar, é para construir, é amando. Mas a gente é bom, irmãos, para falar dos outros. A gente se sente até ofendido com o que os outros nos fazem. A gente fica até triste com o que os outros nos fazem. Acerta o teu coração com Deus. E aí o texto vai dizer, irmãos: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Claro, esse texto está falando sobre oração. Ore sobre essas coisas, irmãos. Irmãos, não basta a gente deitar no travesseiro e dizer: amanhã quero acordar sem um espírito crítico. Não basta a gente passar por aquela porta, irmãos: agora não tenho mais o espírito crítico, agora mansidão, compaixão e misericórdia, e quero ver o bem, e se for discernir, debaixo da graça e da palavra de Deus e da lei de Deus. É muito esforço. É uma guerra que a gente trava com a gente mesmo. Então, sobre bater e peça e te será dado, busque e encontre, bate e a porta será aberta, está falando sobre oração. Eu quero chamar você para orar por isso, pedir perdão a Deus, se arrepender de forma genuína, compreender mesmo: meu Deus, quanta guerra eu já causei, quanta briga eu já provoquei, quanto peso eu já coloquei sobre os meus ombros. Também quero incentivar você a perseverar em oração por qualquer outra coisa, daquilo que você está orando, por trabalho, por futuro, pelos teus filhos, pelo teu chamado. Não desista de orar. Mas também quero, nessa pequena porção, irmãos, quero dizer para você: persevere, não desista. Esse texto está dizendo isso, a gente não desistir não somente de orar, mas não desista do teu casamento, não desista da vida, não desista de servir Jesus Cristo, não desista de vir para a igreja, não desista. Não desista de ser transformado de glória em glória. Apesar de tudo aquilo que você percebe e fazendo autoanálise e exame, olha para dentro de si, não desista de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo e se esforçando para isso. Não desista. Porque eu creio, irmãos, que esse texto não fala só sobre oração ou sobre perseverança. Mas ele fala ali no verso número 10. Assim, está falando, irmão, sobre oração, está falando sobre bater e vai ser aberto, sobre buscar e encontrar, sobre pedir e receber, porque Deus está ouvindo, está vendo, irmãos, e Ele vai abrir as portas para nós. Mas aí, por que no verso número 10 ele diz assim? Está terminando essa partezinha, e diz assim: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Está puxando de novo o julgamento, irmãos, o assunto principal. Quero te dar aqui duas, irmãos, a Bíblia, ela é a bússola, é o norte, é pelo qual devemos andar. Se você precisa julgar alguém, se você, irmãos, escute, se você precisa conversar com alguém,
A pastora Lu, ela me fez uma pergunta, uma época, ela disse assim: amor, por que você não me conta as coisas que você sabe? Porque, irmão, se tem uma coisa que pastor sabe, irmãos, E eu faço 3 perguntas, eu digo 3 coisas sempre para ela. Às vezes ela fica brava, irmãos, porque a gente está conversando às vezes com uns amigos, e ela me cutuca, ou ela me olha: você sabia? Primeiro, irmãos, quando eu vou para casa, eu estou no meu castelo, eu estou no meu lugar de refúgio. Eu quero fazer cafuné nos meus filhos. Eu quero conversar com ela, eu quero ler um bom livro. Eu quero lavar louça enquanto ela cozinha. Eu quero olhar para ela, irmãos, quando ela passa, e lá em casa. Eu amo ir para minha casa. E eu amo conversar com ele sobre nós, sobre bolo, sobre o que eles quiserem conversar. Então eu não vejo muito motivo para falar dos outros, interesse. Segundo, irmãos, que me irrita muito, eu pergunto para ela: você quer ser tribuna do Paraná ou você vai resolver o assunto? Como assim? Se eu te contar, você vai querer ser apenas jornalista, saber de informação, ou vai me ajudar a resolver? Ai, amor, eu estou atarefado, estou cheio de coisa para fazer, então vamos falar sobre outra coisa. Terceiro, que essa é a principal parte, como eu tenho lutado de não falar sobre a vida dos outros, sobre expressar opinião e não julgar. Porque todas as vezes que eu fiz isso, tinha vezes que eu tinha alegria e muito prazer. E mal eu percebia que a soberba em mim estava aflorada e me sentia muito, muito superior aos outros. Mas de repente começou a me entristecer, porque o Espírito Santo começou a ficar triste dentro de mim. E eu sabia que estava entristecendo, mas ainda eu não conseguia parar de expressar opinião, de julgar e de falar mal. Mas sabia que todas as vezes que eu fazia ele, eu estava entristecendo. E depois eu tinha que ir para o lugar secreto, por 4 de oração, e gastar um tempasso para dizer: Deus, tem misericórdia de mim, um miserável pecador. Isso quando eu não tinha palavras que eu falava, que eu pensava depois: meu Deus, e se esse irmão souber que eu disse isso sobre ele? Eu ficava com medo, irmãos. Eu dizia: Senhor, eu tenho pecado de muitas formas. Então eu passei, irmãos, a me esforçar para trocar de assunto. Eu não estou dizendo que isso está resolvido, mas que está muito melhor. Tenho me esforçado para ficar em silêncio, trocar de assunto, sair do ambiente. Porque, na verdade, irmãos, eu acho que eu entristeço muito aquele que eu digo que eu mais amo. Se uma das coisas da minha vida eu tenho dito tanto, que quanto eu amo Jesus Cristo, irmãos, mas você também não tem ideia de como eu entristeço Ele. E isso me machuca, me dói. E então se você tiver que julgar alguém para conversar, não para ser jornalista, mas para resolver, para edificar, para ministrar na vida de uma pessoa, e você precisar expressar uma opinião de certo e de errado, e vai conversar com ela, mas antes de conversar, primeiro, olha para si mesmo. Você vai chegar mais humilde. E não vai chegar reizão, irmãos, acabando de sair da academia. Segundo, irmãos, um segredo aqui, um recurso que Deus nos deu, quando for fazer da forma correta, oração. Peça sabedoria para Deus. Converse sobre essa pessoa que você sente a necessidade de falar com ela no quarto secreto de oração. Fale com a pessoa. Fale com Deus sobre a pessoa. Senhor, me explique. O que está acontecendo?
Deus vai te responder. Deus, o que eu estou pensando está certo sobre o meu marido? Você não tem ideia, irmãos, de quanta briga de casamento porque a pessoa julga o outro por causa da senha no telefone. De ficar muito no celular. De ser ruim muito quando vai para a igreja. Se tem alguma coisa para resolver, resolva. Busque a Deus, peça sabedoria. Tiago 1:5, porque Ele dá de graça. E todo mundo aqui precisa de sabedoria para resolver seus problemas. E inclusive para ministrar sobre os outros. Terceira coisa muito importante, irmãos, que é assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Não é como o mundo diz, não faça o que você não quer que eles te façam. Não, não é isso, é faça o que você quer que façam a você. É diferente, irmãos, não é passivo, é ativo. O que significa esse texto, irmãos? Se você precisar julgar alguém, irmãos, eu quero te dizer, nunca evite falar ou fazer algo a alguém que o prejudique. É o que está dizendo esse texto. Irmãos, e se a gente fizer uma resolução e decidir, irmãos, parar de falar ou de fazer prejuízo às pessoas. Olha quanta paz a gente vai trazer, irmãos, sobre o mundo, sobre o nosso próprio coração, sobre a nossa casa e família. Por isso, irmãos, que ele vai falar então sobre 2 portas e 2 caminhos. Uma porta estreita e um caminho estreito, e uma porta larga e um caminho largo. Os 2 estão continuando falando sobre juízo também, irmãos. Também está falando sobre o evangelho, também entrar nesse reino, ver e entrar por esse reino, essa porta estreita que é Cristo também, mas também está fazendo sobre julgamento. Por quê? Porque a gente vai julgar de forma correta, irmãos, dependendo se entramos por essa porta estreita e caminho estreito. Olha para a gente ter opinião sobre os outros ou sobre nós mesmos, irmãos. Olha a importância da gente nascer de novo. Olha a importância de santificação. Olha a importância da gente entrar. Irmãos, a porta que está ali, irmãos, é larga. Entram 3, 4, talvez meio apertadinho, entram 6, irmãos, por aquela porta. É porta larga. Mas a palavra de Deus diz, Deus está nos chamando para entrarmos por uma porta que ela é estreita. E não adianta passar com prancha de surf que não entra. Não adianta passar com mochila, irmãos, de acampamento que não passa. O texto bíblico está dizendo que a porta, qual Deus está nos chamando para passar por ela, é estreita, só passa o nosso corpo e olha lá. O que Deus está dizendo? Que para que Deus está nos chamando, irmãos, exige um preço de cada um de nós. Você já imaginou, irmãos, alguém que de alguma forma vai passar por uma porta estreitíssima, irmãos, e apertado, e tem que deixar coisas, a mochila, a prancha, o skate. Deus está dizendo para a gente passar por essa porta, porque tem um custo para passar por ela. Você que diz que ama a Deus, que quer morar com Ele, que ama Jesus Cristo, eu vou te dizer uma coisa, quanto servir Jesus te custa? Pastor, não me custa nada, o que custou foi para Deus, o sangue de Jesus Cristo na cruz. Claro que sim, mas se seguir Jesus não tem te custado nada, você está longe de Deus e não sabe. Porque a porta é estreita. Seguir Jesus Cristo nos custa e nos custa muito. Você não tem ideia do que aceitar Jesus tem fazer a gente deixar certos amigos. Você não tem ideia do que aceitar Jesus Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida tem a ver com abandonar certos hábitos, lazeres, entretenimento, prazeres, pecados, conversas, formas como se ganha a vida. Você não tem ideia. Pastor, mas aceitei Jesus Cristo, estou vindo para a igreja e não precisei abandonar nada. Você ainda não entrou nesse reino, não nasceu de novo. E tem alguns irmãos que já estão na igreja há 10 anos, irmãos, mas ainda com hábitos tão destrutivos, tentando passar com a prancha, irmãos, com tudo. Mas eu vou te dizer, não é só a porta que é estreita, o caminho também é. Caminho tem a ver com o processo. Pastor, passou a porta.
Passou, pastor, a cocaína, passou pela porta e eu guardei no bolso. Não é só a porta, é o caminho todo, é o processo todo que é estreito. Pastor, consegui passar a fofoca. Irmãos, não é só fofoca, não é só a porta. É o caminho todo. Quanto te custa ser crente? Quanto te custa ser cristão? Se você disser, pastor, muito, você está certo. Mas não é só a porta, é um caminho todo. Fala de transformação, de mudança de vida. Você entende por que as pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus, porque estão tão distraídos, irmãos, ou nunca tiveram oportunidade de ir para a igreja, ou são tão teimosos que estão resistindo a Deus? Eu não sei qual é o motivo, irmãos. Mas você entende como as pessoas lá de fora ficam de cara com a gente? Por quê? Porque tem cada crente, irmãos. Tem cada crente, irmãos. Tem cada pastor, irmãos. Não é só a porta que é estreita, é também o caminho. E esse caminho fala de mudança. Por isso que ele vai falar sobre a próxima coisa: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como que eu reconheço? Eu tenho que ter discernimento, e eu vou ter que julgar, eu vou ter que expressar uma opinião, eu vou ter que perceber, então, quem é lobo. Deus não quer que a gente seja criança, irmãos, bebê é Eloá. Ele diz ainda, irmãos, como a gente reconhecer falsos profetas. Irmãos, escute o que eu estou te falando. Os profetas existem, mas existem os falsos. Pastores existem, os verdadeiros, mas também tem os falsos. Cristão existe, irmãos, mas também tem os falsos. E também é assim com advogado, também é assim com médico, também é assim com soldado. Tem os honestos, que é diferente de ser perfeito. Mas tem os hipócritas. E aí Jesus vai dizer, como que eu identifico então um falso profeta? Pelos seus frutos. Porque uma árvore boa não pode dar frutos maus. Da mesma forma, uma árvore má, ruim, não pode dar frutos bons. A gente não vai colher espinho, irmãos, de uma figueira, mas é figo que a gente vai colher dela. Então, como que a gente identifica, discerne, compreende? Pelos frutos, pela vida, pelo caminho que essa pessoa está tomando, irmãos, que é estreito. Eu sei que esse texto, irmãos, está falando sobre identificar falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes religiosos. Mas para a gente identificar, tem que expressar opinião, tem que julgar. Mas não da forma hipócrita, da correta. E sobre esse falso profeta, irmãos, eu quero só ler uma coisa para você, irmãos. Sobre falso profeta tem o livro de Deuteronômio, irmãos. Para você identificar fácil um falso profeta. Deuteronômio, capítulo número 13. Verso 1. Se aparecer no meio de vocês, eu estou lendo a Bíblia. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, quero parar aqui. O que Deus está falando através de Moisés? Se aparecer, irmãos, escute, se aparecer alguém aqui na nossa igreja, no nosso meio, aqui dentro ou lá fora, que esse cara se diz ser profeta. Diz ser profeta, a gente já treme, irmãos. A gente já fala em línguas, a gente já começa a chorar. Por quê, pastor? Porque a gente é Zeca.
Se alguém parar perto de você e dizer que é profeta, irmãos, calma, respira. E ele profetizar e acontecer. E ele profetizar, meus irmãos, e ainda acontecer milagre. Morto ressuscitar. A pessoa ser curada. Aquilo que você queria acontecer. Se ele disser, você sonhou ontem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Calma, irmãos, não começa a chorar. A gente é zeca nesse sentido, a gente já começa a chorar, a gente já começa a tremer, a gente já não escuta mais nada, a gente não presta atenção, a gente não discerne. A gente é inocente demais, irmãos. Pode ser um falso profeta, mesmo o milagre acontecendo, ou mesmo mostrando que a gente sonhou. O texto está dizendo isso. E aí diz, quando identificar esse falso profeta, olha que até agora só aconteceu coisa boa, milagre, revelou o sonho, aconteceu aquilo que eu queria, papapipa, senti uma alegria, só coisa boa, mas olha o que diz o texto. Mas se ele disser, eu não sei qual que é o versículo, mas se ele disser, vamos seguir outros deuses. Olha o que diz o texto, irmãos. Milagre aconteceu, sinal, prodígio, maravilha, senti algo gostoso. Mas se ele seguir, se ele disser, ou no dia, ou depois, no mês que vem, se ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Se qualquer homem que se diz de Deus te incentivar a se afastar do Espírito Santo de Deus, do corpo de Cristo, da palavra de Deus, foge. Olha o que diz o próximo texto. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta, o sonhador. E olha o que o texto começa dizendo, que aconteceu um milagre. Deus está dizendo, não estou nem aí com os milagres. Não dê ouvido a esse cara. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Pastor, por que Deus não manda um raio do céu para fulminar os falsos profetas? Deus deixa eles, irmãos, para fazer um teste para nós, para ver se a gente... Não tem Maria gasolina, irmãos? É uma força de expressão, né? Não tem um monte de Maria? Irmão, você não tem ideia do que tem Maria profeta, do que tem homem profeta, que aonde está um profeta, você vê uma turba de gente atrás. E não está nem aí por exemplo daquela pessoa, pela conduta, pelo estilo de vida, pelo que prega. Não tem uma galera, irmãos, que anda atrás do Henri Cristo? Tem ou não tem, irmãos? E o cara, irmão, você acha Jesus, irmãos? Eu vou dar um cascudo na cara. Termino essa palavra dizendo, irmãos, que a porta é estreita, mas também o caminho. Custa muito e exige mudança da nossa vida. Seguir Jesus Cristo. E aí agora a gente já conversou como a gente precisa se julgar, como julgar o outro. Então julgar o outro, recapitulando, irmãos, primeiro olhar para si mesmo. A gente vai chegar mais humilde. Quando for julgar um filho, irmãos, olha para si mesmo, pai. Quando você for falar com a tua mãe, dá uma olhada em você primeiro. Quando for falar com um cônjuge, olha bem você mesmo. Depois, irmãos, a gente vai buscar Deus em oração, para ter sabedoria de como lidar. Depois, irmãos, a gente não vai fazer nada, nem falar nada, nem fazer nada que causa prejuízo a essa pessoa. Porque Deus fez ela. Depois, irmãos, a gente vai perceber que é com o coração assim que Deus quer que a gente olhe para as coisas e para o próximo. Aonde a gente sabe que o caminho é estreito e a porta também, que exige muito, nos custa muito e também exige de nós transformação.
Pensa, irmãos, você agora chegar para aconselhar alguém e para julgar. A gente não chega igual a STF, irmãos. A gente chega igual a Jesus Cristo. Manso, humilde de coração. Longânimo, paciente. Com amor, com bondade. Mas agora vai falar de um outro julgamento. O julgamento de Deus sobre todos nós. Diz ali o texto: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Verso 19 do capítulo 7. O que Deus está dizendo? Lançar no fogo, irmãos, é a punição de uma sentença, porque houve um julgamento. Agora Deus vai falar que Ele nos julga. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Verso 21. Eu quero ler com você, irmãos, eu quero que você pense uma coisa: Deus vai te julgar. E eu quero te pedir uma coisa: para de ser romântico. A gente é romântico demais. Vou me casar com um príncipe encantado num cavalo branco, uma espada dourada e o olho azul e dente branquinho. Para de ser romântico. A vida é real. Com Deus, eu quero te pedir uma coisa: para de ser romântico. Conhece Ele, lê a Bíblia. Ele vai julgar a todos nós. Verso número 21. Nem todo, leia, escute, verso 21, passa na projeção, Jeff. Nem todo aquele que me diz, olha o que Deus está dizendo, é Ele que está falando isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. O que Deus está querendo dizer com isso? Que tem crente, irmãos, tem cristãos que tem um linguajar, tem palavras que saem da sua boca que parece que tem uma vida com Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A vida com Deus que você tem que ter não é de promessa, não é de palavra, não é de ficar falando aleluia, glória a Deus. Não pare de falar aleluia, glória a Deus. Mas não é só de palavras. Não é só de eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou jejuar. Não é só de palavras. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. A Bíblia se explica. Pastor, então para lá, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Deus está falando sobre juízo, sobre julgamento. Como é que eu faço para morar onde Deus, primeiro no céu, depois na Nova Jerusalém? Como é que faço? E a eternidade, passar com Ele. Você não tem ideia do teu valor. Para Deus ter te feito e querer morar com você no mesmo lugar para sempre, você não tem ideia da tua preciosidade. Mas você precisa tomar uma posição positiva em relação ao que Deus está te chamando. E o texto bíblico diz: se você quer ir para esse lugar, tem uma coisa só. Não é colocar boné de fé, camiseta de Jesus Cristo, cortar cabelo de crente e colocar uma Bíblia debaixo do braço como desodorante. É obedecer Deus. E não tem como obedecer se eu não conhece. E não é vendo YouTube, é lendo a Bíblia. É orando. E não é orando orações repetitivas. É você orando a tal ponto que consegue ter um relacionamento com Deus, que você conversa com Ele e escuta, ou audivelmente, ou nos teus pensamentos, como se fosse um pensamento seu. Pastor, mas não é fácil, jiu-jitsu não é fácil, andar de moto não é fácil, fazer matemática não é fácil, criar filho não é fácil, tem um monte de coisa que não é fácil. Mas a gente pega as manhas, irmãos. E quando pega as manhas, é muito mais fácil do que o primeiro dia.
Verso número 22, muitos os que me dirão naquele dia. Dirão naquele dia, que dia que é esse? O dia de juízo, de julgamento, que Deus vai julgar todos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não falamos da Bíblia, não pregamos o Evangelho? Olha que louco, irmãos, isso. E em Teu nome não expulsamos demônios? Irmãos, olha que louco isso, tem a ver com autoridade, com expulsar demônios. Olha o que diz o texto, irmãos, e não realizamos muitos milagres? Irmãos, atividades religiosas, 3 coisas sérias: profetizar o nome de Jesus, expulsar demônios e fazer milagres. Olha o que Jesus responde: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é julgamento, isso é juízo. Por isso que a próxima parte, irmãos, sobre fazer a rocha e construir ela sobre a casa, é porque vai vir juízo, a tempestade. Tem a ver com a própria vida? Sim, 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 irmãos. Tem a ver, irmãos, com as dificuldades do dia a dia, as circunstâncias da vida. E se a gente estiver firmado em Cristo, irmãos, nós prevalecemos, suportamos, aguentamos, vencemos. Sim, sim, sim. Mas também tem a ver com o juízo de Deus, porque a palavra diz, portanto. Depois que está falando sobre juízo, diz então sobre isso, irmãos, sobre o prudente e o insensato. Está concluindo. Quando você se encontrar com Deus, o que você vai escutar dele? Se afaste de mim, não te conheço. Lago de fogo, que a gente leu aqui no capítulo, irmãos, é isso. O inferno faz dele inferno, irmãos, por causa da ausência de Deus daquele lugar. O céu faz dele céu por causa da presença dele. Então lá tem amor, bondade, misericórdia, compaixão, alegria, paz, vida. Imagine o oposto, o inferno. E eu termino essa palavra dizendo, irmãos, eu e você vamos chegar um dia diante de Deus. O que hoje Ele pensa ao teu respeito? Se é hoje que você vai morrer, como está a tua vida? Pastor, o que eu faço? Eu julgo as pessoas, eu tenho a língua grande, eu tenho um espírito de criticar, eu sou o que Tiago 4 faz, eu causo guerras e contendas, eu falo mal. Se arrependa, obedeça-o, firma os teus pés na rocha que é Cristo. Saiba que o dia do juízo de Deus está chegando. Pastor, mas eu sou de boa. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei nada. Ninguém é de boa. Se você se comparar com Hitler, com um pedófilo, com um bandido, você parece santo. Mas escute uma coisa que eu quero te dizer. Quando eu e você chegarmos diante de Deus, o padrão de moral de Deus pelo qual vamos ser julgados não é o do Hitler, nem do pedófilo, nem do bandido. É a lei de Deus. Deus vai comparar você com Ele, não com Hitler. Pastor, mas espera lá. Então eu estou perdido. Não só você, eu também. É por isso que eu me agarro em Jesus Cristo. É por isso que eu entendo quão miserável eu sou. É por isso que quando eu olho para mim me dá uma vergonha.
mas ao mesmo tempo há dentro de mim um fogo que arde, querendo ser cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que eu não me alegro quando eu faço uma coisa boa, ou quando terminei um jejum de 10 dias, ou quando ganhei uma alma para Jesus na rua, ou porque a gente colocou o tapete desse púlpito, ou porque o telão é bonito. Porque é bem na verdade quando eu olho para mim mesmo, só eu quanto eu sei o pecador que eu sou e preciso de salvação, e a salvação somente em Jesus.